Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa segunda noite da Semana da Família. Hoje estaremos partilhando um pouco das famílias de Santa Júlia, onde você é convidada a orar com a gente por essas famílias. Vamos conhecer quem são as famílias que pertencem a esta igreja, a Igreja de Santa Júlia. Eu tenho o Raoni, eu tenho o Sérgio e também quero acrescentar essa família o Rafael, que com poucos dias de nascido. Eu tenho a Edilene, eu tenho o Edinaldo, eu tenho o Bruno, José Alves e Adelso. E aqui desse lado nós temos o José e a Cida, temos o Elvis e família, o Carlinhos, o Gleibe, o Renan, o irmão Alexandre, o Magno, o Ednei e a família da irmã Alícia. E quem coordena todas essas famílias é o pastor distrital Gilles. E como seu auxiliar, ele tem o pastor Robert. Gostaria de convidar vocês para esse momento de oração por essas famílias em especial. Vamos orar, Cleane? Vamos sim, com certeza. Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer porque temos a certeza que até aqui o Senhor ajudou a cada um de nós. Te louvamos, te bendizemos, pois sabemos do teu amor e da tua misericórdia por cada um de nós. Em especial, queremos rogar as tuas bênçãos sobre todas as famílias que pertencem à Igreja de Santa Júlia. O Senhor conhece a cada uma delas. O Senhor sabe dos seus anseios, das suas angústias, dos desejos em seu coração. Por isso, ó Pai, derrame as tuas bênçãos e, de acordo com a tua vontade, atenda os desejos de cada uma dessas famílias e supra as suas necessidades em Cristo Jesus. Prepare o nosso coração para o estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Mas antes de estudarmos a palavra, temos um momento especial, que é o momento dos sorteios. E hoje quem estará no sorteio é essas famílias aqui, as famílias da Igreja de Santa Júlia. Tenho certeza que o seu líder do Ministério da Família preparou um brinde todo especial para vocês. E vamos conhecer o primeiro sortudo, é o Adelson. Vamos lá para o segundo ganhador desta noite. É o Ednei. Então, vocês que ganharam nesta noite, busquem o líder do Ministério da Família da Igreja de Santa Júlia, que ele lhe entregará o seu brinde. E o tema que nós escolhemos é famílias imperfeitas. E dentro desse tema, o assunto que nós vamos ouvir nesta noite é a história de um homem. Então, hoje, o estudo da palavra do Senhor é para os pais em especial. E o tema é um grande homem que fracassou como pai. Que Deus possa nos abençoar para que possamos compreender o desejo do Senhor para as nossas famílias. Neste momento, antes de ouvirmos a palavra, nós teremos um momento, uma linda mensagem musical dedicada à sua família. A música tema da nossa semana, que é Família por Família. Escute e guarde no coração. Deus estende seus braços, chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, Deus então
chamando a todos para fazerem parte da sua família. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. Para fortalecer a família de Deus é preciso comunhão, e assim o retorno de Cristo apressar, preparando uma geração. São famílias buscando famílias, famílias salvando famílias, e através do seu poder, Deus então opera maravilhas, repartindo o amor de Deus, que convida, procura e alcança, revelando a sua família um futuro de esperança. Família por família, um futuro de esperança. Olá, boa noite. Chegamos enfim à nossa segunda noite da nossa semana de oração do Ministério da Família. Essa noite foi uma noite muito especial porque nós conhecemos mais uma igreja do nosso distrito em formação aqui na cidade de São Roque do Canaã. Hoje nós estivemos conhecendo aqui um pouco aqui das famílias da igreja de Santa Júlia. O meu abraço a cada um dessas famílias lá. Mas depois do sorteio, depois dos cânticos, vamos para o nosso tema, como já foi falado, né? Hoje o nosso tema ele vai ser direcionado um pouco para os nossos pais, para você que é pai, para você que tem filhos. Quais são os conselhos de Deus para mim? Eu sou pai, eu tenho uma filha de 6 anos. O que Deus espera de nós como pais? Quais são as nossas responsabilidades para os nossos pequenos? O tema de hoje é um grande homem que fracassou como pai. Há sinais de desintegração da família por todos os lados. O índice de divórcio chega a mais ou menos 50% em alguns países. De cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. A infidelidade conjugal está se tornando uma epidemia perigosa. No ano de 2001, num relatório sobre família, constatamos que 75% dos maridos e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Uma pesquisa realizada recentemente com 3.600 crianças concluiu que 14% das crianças são filhos de pais solteiros e 40% viveram em um lar separados antes de atingirem a idade dos 18 anos. Nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu uma média de 450%. A pornografia escraviza hoje mais de 30% da nossa população. Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Nós estamos assistindo à morte do diálogo dentro da nossa casa. A família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo, mas que se desintegrou. Eli era um grande homem, mas fracassou como pai. Eli era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro da sua própria casa. Eli cuidava dos outros, mas esqueceu de cuidar da sua casa. A história está registrada aqui no livro de 1 Samuel, a história desse homem.
Eli era um homem que tinha tudo para ser um pai exemplar, um grande pai. Ele tinha uma posição muito respeitada. Quando a gente vai para o capítulo 4 e o versículo 18 de 1 Samuel, fala claramente isso, que ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote, mas também ele era juiz de Israel. Ele manteve uma posição respeitável por mais ou menos 40 anos. Ele era um homem muito ocupado nos seus negócios, com o povo e com as coisas do próprio Deus também. Ele era um homem crente. Ele era um sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Era um homem que que instruía o povo na palavra, e ele intercedia também por o seu povo. Seu nome significa Jeová é o meu Deus. Ele era um homem de fé. Ele era um homem que era a boca de Deus para a nação de Israel. Ele disse certa vez para Ana, uma mulher que era estéril e foi orar ali pedindo que Deus ouvisse as suas respostas. Ele disse certa vez para ela o seguinte: vai em paz para a tua casa e o Senhor lhe conceda a petição que você fez. E tempo depois, Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Ele era um homem espiritualmente sensível. Quando Deus falou ao jovem Samuel, ele sentiu que era o Senhor e disse-lhe o que fazer. Eli discerniu a presença de Deus naquela noite, sabia o que significava contatar-se com Deus. Ele era um homem capaz de discernir a voz de Deus. Ele era um homem de poder espiritual. Ele era um líder e era um líder estável no seu trabalho. Ele não foi um homem inconstante. Ele ministrou em Siló 40 anos como sacerdote e como juiz julgou Israel. Durante todo esse tempo, era um homem estável em seu trabalho. Ele era um bom líder para o seu povo. Mas Eli tinha filhos, e os filhos de Eli tinham tudo para ser uma bênção. Eles tinham um pai que era crente, eles tinham um pai que era um líder experiente, eles nasceram numa família sacerdotal e cresceram num ambiente sagrado. Eles mesmos eram sacerdotes do Senhor. Eles eram sacerdotes, mas eram sacerdotes absolutamente profanos. Olha só o que fala aqui 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles eram incrédulos, eles eram rebeldes, blasfemos e filhos de Belial. Eram sacerdotes profissionais, mas não se importavam com Deus. Conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito com Deus, nem com a lei de Deus, nem com o povo de Deus. Eles cresceram na igreja, mas não cresceram no Senhor. Quanto mais perto da igreja, mais longe de Deus eles estavam. Eles lideravam, eles ensinavam o povo, mas eles eram ímpios. Eles eram sacerdotes, mas desprezavam o culto divino. Eles exerciam um sacerdócio apenas para satisfazer os seus apetites. Eles davam honra ao nome do Senhor. Para eles, o ritual era apenas uma tarefa pública para lhes levar comida ao estômago. Eles estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas eles não conheciam o Deus da igreja. Desrespeitar as coisas de Deus era o costume deles. Nós vemos isso no versículo 13, que diz o seguinte: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estendendo-se, cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Eles eram sacerdotes, mas viviam de maneira escandalosa na imoralidade também. Eles adquiriram má fama e nem trataram de ocultar as suas imoralidades também. Eles pecaram contra aquelas pessoas de quem deviam cuidar, das pessoas que Deus confiou que eles pastoreassem também. Eles pecaram dentro da própria casa de Deus. Eles eram homens casados, mas eram adúlteros. Eles não respeitavam a Deus, nem seus cônjuges, nem a palavra de Deus e nem o sacerdócio para com o povo. Eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. Eles não eram neutros, eram uma pedra de tropeço. Charles Spurgeon disse que não há um maior instrumento do diabo dentro da igreja do que um ministro ímpio e impuro.
Eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos nem as advertências feitas a eles. Eles não honravam nem a Eli, nem a Deus. Quem desobedece aos pais sempre vai desobedecer a Deus. O pecado da rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Filhos rebeldes são a vergonha dos pais. Eli foi um homem que fracassou no maior de todos os ministérios. Eli foi um pai ausente, que não tinha tempo para os seus filhos. Nós vimos isso no capítulo 4, a partir do versículo 18 de 1 Samuel. Eli era um pai que nunca estava em casa. Ele sempre esteve muito ocupado cuidando dos filhos dos outros, ouvindo e aconselhando outras famílias, ajudando a resolver problemas de outras pessoas, mas esquecendo-se dos seus próprios filhos. Os outros pais podiam contar para os seus filhos as histórias de Abraão, as histórias de Isaac, as histórias de Jacó, mas ele sempre estava cheio de muitas tarefas, de muitas outras coisas, e não tinha tempo para os seus filhos. Os outros pais podiam sempre contar as belas histórias da Bíblia, porém Ofni e Finés não tinham um pai disponível. Eles moravam dentro da igreja, mas não tinham um pai presente. Quando os filhos são pequenos, eles querem brincar com os pais e ficar com eles, mas quando crescem, os pais querem ficar com seus filhos, mas os filhos já não querem mais. Muitos pais hoje inventam ocupações desnecessárias. Os pais estão sempre dizendo para os filhos: um dia desses teremos um tempo, mas a realidade é que esse dia nunca chega. O diálogo está morrendo dentro dos lares. Sabe aquele exemplo quando o filho chega em casa e diz: pai, eu tirei 90% da prova de matemática, e o pai acaba reclamando com o filho porque ele não tirou 100% da nota? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. O problema é que os filhos não têm o mesmo crédito, quem sabe com o mesmo crédito da sua empresa. Quem sabe eles não têm ali a mesma atenção que você dá ao seu patrão. Quem sabe você acaba trocando o seu filho pelo seu celular. Eli foi um pai omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro da sua própria casa. E a advertência veio, e veio do público em geral. Era do conhecimento popular. O povo não ocultava de Eli os pecados dos seus filhos. A advertência também veio por meio de um profeta anônimo. O profeta fala sobre a repreensão de Deus, no versículo 30, sobre a rejeição de Deus, e nos versos de 31 até o versículo 34, sobre o castigo que Deus traria sobre os filhos de Eli. A advertência também veio do próprio Deus através de Samuel. Eli foi omisso em corrigir seus filhos diante das tantas advertências. Ele foi débil, foi frouxo, faltou autoridade, faltou-lhe pulso, faltou firmeza. Sabe quando alguém adverte você a respeito da sua família ou dos seus filhos, como é que você reage? Quando a professora escreve lá aquele bilhetinho e manda dentro do caderno para você, pelo seu filho, e você o pega e o lê, qual é a sua reação nesse momento? Eli foi um pai conivente. Ele honrou mais os seus filhos do que a Deus, ao permitir que eles continuassem na prática de todos esses pecados no exercício do sacerdócio. Provérbios, capítulo 19, versículo 18, diz que os pais devem castigar aos filhos enquanto há esperança. Devemos disciplinar nossos filhos com amor, mas para que eles sejam salvos também. Ele não apenas deixou de corrigir os seus filhos, ele tornou-se participante do pecado deles. Ele comeu também da carne que seus filhos haviam tomado de maneira completamente errada. Ele aceitou o estilo de vida que eles levavam. Eli se tornou parceiro dos pecados dos próprios filhos. Eli foi um pai passivo ao pecado dos filhos. Ele aceitou passivamente a decretação da derrota sobre a sua casa, sobre o seu lar. Ele não reagiu, ele não clamou por misericórdia, ele não orou por seus filhos, ele entregou os pontos. Ele não tinha forças mais para lutar pela salvação da sua casa. Querido amigo, querida amiga, não entregue os pontos, não desista, não abra mão da sua família. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro desse mundo. Ore, lute, chore diante de Deus. Se preciso for, jejue pela salvação dos seus filhos também.
concluindo, meus amigos, a mensagem dessa noite, eu quero mostrar para vocês 6 perigos que nós, como pais, devemos evitar em não cair dentro da nossa casa. O primeiro deles é: não caia no perigo de cuidar dos outros e não cuidar da sua própria família. Tudo existe um lugar e um espaço, mas existe espaço dentro do nosso lar. Existe um lugar onde você chega, que você se sente confortável, abraçado, e esse lugar é a nossa casa, é a nossa família. Não troque a sua família pelo seu emprego, não troque a sua família pelo seu chefe, não troque a sua família por um celular, muitas das vezes porque você não tem tempo para brincar com seu filho pequeno. O perigo de ser famoso para fora dos portões e não ter autoridade dentro da própria casa. Existem pais que não têm mais autoridade para corrigir os seus filhos. E o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas e perdermos o temor do Senhor. O quarto perigo é o perigo de nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos a tal ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que honrar a Deus. O outro perigo é o perigo de aceitarmos passivamente a decretação da derrota dentro da nossa família. Lute. Neemias, ele convoca aos pais, às mães, a lutar pelos seus filhos, a lutar pelas suas filhas, a lutar pelas suas famílias. Lute também pelos seus filhos. Lute pelas suas filhas, lute pelo seu matrimônio, lute pela sua casa. E o último é o perigo de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se e então não haver mais esperança para a nossa casa. Amigos, a família de Eli acaba em tragédia, porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. Eles enfrentaram os filisteus e 4.000 homens morreram. Ofni e Finéias trouxeram a arca, símbolo da presença de Deus, mas a arca foi roubada. Eles morreram e mais 30 homens caíram mortos também. Eli recebe a notícia daquela tragédia, ele cai da cadeira, acaba quebrando o pescoço. A sua nora, que estava grávida, ali também, ela dá à luz a um filho, ao qual chama Icabode. Foi-se a glória de Deus. Eles só reconheceram que Deus estava longe deles depois de toda aquela tragédia. E eu te pergunto, será que a glória de Deus está se ausentando da sua casa? Será que a glória de Deus está se ausentando da sua família? É hora de agir. Vamos interceder, vamos clamar a Deus pela salvação da nossa família. Querido amigo, nenhum sucesso compensa a perda da nossa família. Eu quero te convidar nessa noite para juntos clamarmos ao Senhor e pedir dele força, sabedoria, para que eu e você continuemos guiando a nossa família nos pés de Jesus. Para que eu e você continuemos guiando a nossa família para o encontro com Cristo nas nuvens dos céus. E aí, juntamente com eles, possamos subir para viver eternamente ao lado do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, uma vez mais por essa segunda noite. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina como devemos nos portar dentro do nosso lar. O Senhor também nos confiou uma responsabilidade. A responsabilidade, Senhor Deus, de moldar o caráter dos nossos filhos. Por favor, Senhor, nos dá sabedoria a cada dia. Eu sei que existem pais aqui que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que quem sabe que já estão querendo entregar os pontos, acham que já não existe mais solução para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Mas nesse momento, Senhor, abra a mente dele, abra os olhos dele, Senhor, para que eles possam enxergar que quando nós caminhamos ao teu lado, quando o Espírito Santo se faz presente dentro da nossa casa, nós poderemos continuar erguendo o altar do Senhor dentro da nossa família. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a encaminharmos a nossa família para o lar celestial. Nos abençoe, derrame as Tuas bênçãos sobre cada família que está nos assistindo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Amanhã nós te aguardamos no mesmo horário com mais uma história. E eu tenho certeza que vamos aprender ricas bênçãos da palavra de Deus.